todas as áreas e da sua própria área. Por tudo isto, a gente precisa trabalhar, refletir, pensar, planejar estrategicamente essa formação de líderes comunicadores. Eu recordo há muitos anos, no encontro estadual da área de comunicação social espírita aqui no Rio Grande do Sul, no qual estava presente a Ivana, e havia naquele instante, um desejo de um reconhecimento do trabalho desta área vital, crucial para o movimento espírita. Na época, eu fiz um desafio a ela e o Gabriel, que à época coordenava a nossa área de comunicação social aqui no Rio Grande do Sul. Disse, gente, vocês estão querendo isso? Eu vou fazer um desafio. Comunicadores assumam a liderança das suas federativas. E tive uma alegria muito grande de ver a Ivana, poucos anos depois, assumindo a liderança da FEEGO e o Gabriel assumindo a liderança da nossa FERGS. E foram tempos assim muito bons para a área de comunicação. Então, há necessidade de que, sim, nos qualifiquemos tecnicamente com as ferramentas para orquestrarmos, fazermos a comunicação, mas também é preciso que das nossas áreas emerjam essas lideranças para a própria área e para também coordenar esses times maiores de trabalho. Então, eu trago alguma reflexão nesse sentido. Eu sempre faço questão de dizer, né, amigos, que não há uma uma exclusividade naquilo que a gente vai dizer. Não, de maneira nenhuma. Não há nada exclusivo nisto. São realmente reflexões, são propostas. A nossa intenção é que, trazendo essas conversas, nós possamos estimular que outros companheiros também pesquisem nesta área da liderança, também se estabeleçam oficinas, rodas de conversa, arenas, né? Gosto muito desta terminologia também sobre liderança. Eu não sei se vocês estão visualizando o material. Dá Sim, para ver sim, tá. Beth. Dá? Aham. Sim, É dá para porque para ver mim sim, sim, tá ótimo. para mim ficar meio estranho aqui. Muito bem. Então, queridos, não sei nem se está vamos ver. Não sei se está na. Ah, agora sim. Ah, muito bem. A, a formação de liderança, de novos líderes, ela ainda é um pouco tabu no nosso movimento espírita. A gente, muitas vezes, ao se abordar a formação de lideranças, nós temos algumas afirmações que elas funcionam como um jato de água fria em quem está tentando compreender, entender, encaminhar as coisas de uma outra forma. Como, por exemplo, assim, não, líder só Jesus. É claro, a gente sabe que o líder por excelência é Jesus. Mas se ele é o nosso modelo e guia, e nós não nos aprimorarmos também para exercermos uma liderança servidora, a exemplo de Jesus, me parece que nós não estamos compreendendo bem o que seja o modelo e guia. Então, essa gestão de pessoas, esta necessidade que nós temos de cada vez agregarmos mais e mais elementos que nos auxiliem a dar
conta desta realidade multifacetada, desta dinâmica cada vez mais célere, destas relações complexas que nós estamos percebendo, só efetivamente se nós tivermos um olhar voltado para desenvolvermos habilidades, atitudes e para amealharmos conhecimentos nesta área de ser alguém capaz de gerir relações interpessoais, de conduzirmos esse grande time que nós temos hoje de comunicadores no Brasil para se concretizar, se realizar um objetivo comum. Eu imagino, né, Cris, você olhando aquelas realidades tão díspares, apesar de nós termos uma proposta comum, que é difundir o espiritismo, aí você olha o pessoal do norte, do nordeste, do centro, do sul, é tudo muito complexo, muito diferente. Você vê aqueles post-its, eu estou imaginando assim, os post-its que vocês colocaram, a quantidade de expectativas, de Sim. visões, de olhares, não é? E com realidades muito próprias, né, Beth? Realidades Exato, muito distantes, demandas exatamente. diferentes, dado as diversas vivências, né? Pois é. E ali nós não estamos olhando apenas para uma tarefa, nós estamos, acima de tudo, olhando para o ser humano que realiza essa tarefa, para a sua história, para as suas dores, para os seus êxitos, as suas realizações, as suas frustrações. Então, é fundamental que um coração se disponha a compreender isto. E isto é a formação de novos líderes. É essa temática, né, que nós precisamos trabalhar com mais afinco. Isso é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender nesta caminhada é desenvolver o nosso senso de observação. Como é que nós estamos olhando para os nossos companheiros de caminhada, para aqueles que compõem as nossas equipes? Isso é fundamental. Isto é um desenvolvimento. Isso é um processo, primeiro, de autoconhecimento e é um processo de desenvolvimento de habilidade interpessoal profundo. Porque eu olho para alguém que trabalha comigo, eu preciso aprender a observar as ações, as reações que ele tem diante daquilo que está sendo proposto, o quanto ele tem ou ele carece do desenvolvimento da disciplina, porque nós, se estamos buscando um objetivo comum, nós temos que aprender a nos disciplinar para isso. Não é a gente começa uma coisa hoje, amanhã a gente abandona, não é? Não é a gente se compromete junto com a equipe de realizar um determinado trabalho e daqui a pouco a gente entende que precisa ser de outra maneira e a gente vai fazer e a equipe fica com aquilo que foi assumido como compromisso fissurado, né? Então, são questões que a gente precisa observar. A criatividade de cada um, alguns têm num sentido, outros têm no outro, as habilidades que possui, as atitudes tomadas diante das situações. Então, é um senso de observação que nós precisamos desenvolver, observar do ponto de vista onde nós estamos, como líderes, observar aqueles que nós lideramos. E principalmente porque, quando nós lideramos uma equipe, nós estamos
com aquele compromisso, primeiro, nós já falamos aqui, de formar um novo líder, porque senão amanhã eu encerra a minha gestão, né? Eu preciso seguir adiante, e, e quem é que prossegue? Quem é que conhece o caminho? Quem é que fez o caminho junto comigo? Então, isso é muito importante na formação de novos líderes, esse processo, observando-me, porque tudo aquilo que eu vou observar no outro, eu preciso observar em mim. Que ações eu estou desenvolvendo, que reações, como é que está o meu processo de disciplina, onde é que eu sou criativo, onde que eu careço disso, que eu preciso é, me desenvolver ou me assessorar de outros, quais são as habilidades que eu tenho, quais as minhas atitudes, que conhecimentos eu careço. Então, é um processo de autoconhecimento, para que eu possa também observar o outro, para auxiliá-lo no desenvolvimento. Isto é um dever de quem lidera, auxiliar aqueles que estão à sua volta a se desenvolver, porque isso traz para a gente uma tranquilidade, isso traz uma serenidade e um bem-estar íntimo, eu diria assim que uma alegria, a gente fica muito feliz. Quando a Cris ela diz assim, eu fiquei muito feliz de ver aquele momento lá no Lins de Vasconcelos, por quê? Porque ela acompanhou essa trajetória. Ali tem muitas pessoas que ela observou, que ela muitas vezes abriu a porta, estendeu a mão, deu o ombro, caminhou junto, porque desde os primeiros planejamentos desta área, ela estava lá. Então, hoje, está ali junto, recolhendo os frutos. Isso é importante, a gente sempre colocar na memória, na mente da gente, que a nossa construção ela precisa ser de aplainar os caminhos para aqueles que vêm depois. As pessoas têm que pegar uma situação, eles têm que assumir uma situação que eles possam transformar, porque senão parece que a gente está sempre recomeçando. Então, um dos primeiros aspectos que nós precisamos compreender para formar novos líderes é desenvolvermos esse senso de observação. Isso é fundamental. Termos olhos de ver para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Muito bem. No livro Caminho, Verdade e Vida, eu extraí um trechinho desta mensagem de Emmanuel, que tem o título Quem és?, que diz assim: naturalmente existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Responsabilidade, né, do líder. E sabem que uma coisa que a gente precisa ter muito presente, assim, nós não formamos lideranças apenas para esta encarnação. E às vezes a gente tem isso, se decepciona, puxa, mas eu investi tanto em fulana, em fulano, e ele não quis. Mas a sementinha está ali. A caminhada dele é a imortalidade. Essa semente, às vezes, pode não despertar agora, mas ela vai germinar no tempo certo. Então, a gente tem que estar sempre com o olhar atento nos membros da nossa equipe, identificando as potencialidades e investindo, porque Jesus nos dá a tarefa, ele nos dá os recursos para isso. E dentro desses recursos estão
as pessoas, os companheiros de trabalho. Às vezes um vai se desenvolver mais rápido, outro ao longo do tempo, mas o nosso trabalho precisa ser esse. Ok, amigos? Faz sentido? Um outro aspecto é essa questão que está na pergunta 779 de O Livro dos Espíritos, que pergunta se o homem traz em si o impulso de progredir ou o progresso é apenas o fruto de um ensinamento. E a resposta dos espíritos, ela é muito interessante para nós pensarmos sobre ela. O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos outros. Eu vou abrir um pouquinho, nós estamos pouquinhos, e isso é bom, né? Aqui para a gente conversar. O que essa resposta dos espíritos, em se tratando de liderança, de formação de novos líderes, ela diz para vocês? Vamos lá, pessoal, vamos manifestar aí as nossas opiniões para enriquecer o estudo. Quem quer falar primeiro? Rod, eu sei que você tá com uma ideia aí na cabeça, meu amigo. Fala aí pra gente, Rod. Então, vou eu então. Isso, vamos lá. É, sobre esse trecho que você passou, eu acho que da responsabilidade, né? Eu acho que ser líder também é também pensar nos que vem depois, né? O posterior. E também preparar esse terreno, né? Muitas das vezes não é só passar o bastão, mas preparar esse lugar, Perfeito. né? Eu estou aqui, né, nesse lugar também, que eu sou coordenador, eu sou diretor de comunicação do meu centro, e também fico pensando nisso, do tempo que me resta ainda para preparar alguém para estar assumindo essa função também, né? De certa forma, que muitas das pessoas passaram também pela comunicação e saíram, como você disse, né? Saíram também, mas é, a sementinha foi plantada, né? Então é justamente isso. Lógico que essa pessoa pode voltar ou pode desenvolver em outro lugar também, né? A comunicação que aprendeu aqui junto da minha equipe, que já saiu. Mas eu acho que é importante a gente pensar. Tem 2 anos ainda para mim, então eu ainda estou pensando o que possa a ser desenvolvido para o próximo gestor. Acho que é interessante a gente ter esse pensamento para futuro também do local onde a gente está, né? Eu acho que é muito importante o que você falou. Obrigada, porque efetivamente, né, essa questão do contato social que ajuda o progresso dos outros, o compartilhar da vivência de liderança, isso é fundamental. Porque a gente às vezes compartilha assim, ó, olha, eu compartilho como é que eu faço uma apresentação no Canva, no PPT, seja lá no que for, como é que eu utilizo uma pesquisa com a inteligência artificial, como uma série de coisas, como é que eu acesso uma plataforma, como é que eu faço uma live, isso para nós é algo que já é habitual, nós já temos esse impulso de nos ensinarmos uns aos outros. Agora, nós precisamos desenvolver também esse impulso de compartilharmos as vivências de liderança. Observarmos aqueles que nós entendemos que têm esta disposição e chamarmos para junto. Olha, como é que a gente aborda uma questão quando há
uma desmotivação no grupo, quando há um conflito que está se estabelecendo, não é? Quando nós estamos com dificuldade de aceitação dos convites para a tarefa, como é que eu tenho trabalhado isso? Quais são as vezes em que isto foi exitoso? Como é que eu fiz? Porque esse é um momento precioso e que só quem vive a tarefa de liderança pode compartilhar com o outro. Então, é muito importante isso. A gente está, Betinha, com algumas contribuições aqui no chat. Eu vou só Por favor, Alice. sublinhar aqui a participação da Miriam. Ela diz assim, também fala de interação, né? E dessa troca necessária de saberes para desenvolver, para o desenvolvimento de cada um. O que é o desafio é que cada um desenvolve a seu tempo, que é o que a resposta dos amigos espirituais também enfatiza. E aí a Lúcia nos traz outra contribuição, que o contato social ensina principalmente pelo exemplo, nos vários campos da experiência. Ai, perfeito. Ai, muito bom. Porque é por isso que a gente diz assim, ó, que liderar não é o que a gente faz, é o que a gente é, porque realmente o exemplo fala muito alto. Olha, o Rodney está com a mãozinha levantada ali, agora sim. Eu tinha me perdido aqui, gente, ó, no botãozinho aqui, tá? Mas eu vou contribuir sim. É o seguinte, eu vejo aqui nesse slide que está fixado aqui para nós, que no meu caso, né, vou trazer o testemunho para vocês, é que realmente a gente traz esse impulso, né? E, aquele slide de você olhar para si mesmo e depois para o outro é justamente o que eu fiz na minha trajetória. Era identificar em mim as dificuldades que eu teria, né, em questão de aprender, das dificuldades que é trabalhar com determinadas coisas que eu desconheço, e às vezes eu achava-se impotente de executar essas tarefas. Então, eu olhava para o outro e também imaginava como eu posso passar uma comunicação em que eu consiga aprender aquilo que está sendo me apresentado, numa linguagem que o outro entenda e consiga incorporar aquela mensagem que eu estou passando. E aí, se ele consegue aprender com aquilo que eu estou passando, então, digamos assim, há um crescimento individual da minha parte, porque eu começo a desenvolver habilidades que eu jamais imaginaria que eu tivesse. O primeiro rompimento é com o medo, com a insegurança que eu não sou capaz de executar. Quando as coisas se organizam de uma forma que às vezes te coloca ali à prova e você depois vê que com o passar do tempo você deu conta. E é lógico que todo esse trabalho de crescimento sempre teve o outro ao meu lado, sempre me trazendo ali na contribuição. Então, quando agora eu penso em fazer algo para o outro, eu penso nos mínimos detalhes para facilitar o entendimento dele. E ele conseguindo fazer isso, eu sei que ele será um multiplicador. Então, essa é a grande vantagem de a gente estar aberto para vencer os nossos medos, as nossas inseguranças e realmente nos entregarmos com essa cooperação mútua em que um sempre terá mais habilidade que eu em determinados momentos, mas que eu tenho esse olhar de, primeiro, poxa, essa parte aqui eu posso auxiliar o meu amigo, a minha colega que tem dificuldade, para que ela chegue no mesmo patamar do que eu, ou até melhor do que eu. Então, eu acho que é assim que a gente vai contribuir em coletividade. Muito bom. Eu achei muito interessante quando você fala nos medos, né? E, normalmente, esse receio, e a gente está falando especificamente no receio que as pessoas têm de assumirem liderança, tá? Se tu tem o trabalhador, ele é excelente na tarefa que faz, ele é devotado, ele é abnegado, mas se você não o prepara
para assumir a liderança, muitas vezes ele não aceita porque ele tem receio. Não, mas eu não... Depende muito, né? Como a gente encaminhou esse processo. Tem esse, esse outro extrato aqui de algumas frases da mensagem, nem todos, de Emmanuel, onde ele diz que não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural de harmonia, esforço e afinidade. E ele segue dizendo: nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Aí nos chamando mais uma vez a desenvolvermos o senso de observação. A quem a gente vai convidar, quem a gente vai indicar, quem nós vamos chamar para continuar o nosso trabalho de liderança. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Então, às vezes, um assodamento, né, de querer o cargo, o posto, de querer a vitrine. Não, eu quero coordenar. É raro, mas acontece. Nós sabemos que sim. Tá? E muitas vezes não existe uma folha de trabalho que sustente isso. Ou então existe aquele receio de não querer. E nós vamos, muitas vezes, tendo que ficarmos nos cargos longo tempo, porque nós não conseguimos preparar adequadamente a nossa sucessão. Então, é bem importante a gente pensar nisso, assim, refletirmos, entendermos que é uma instância de trabalho no nosso movimento espírita que precisa ser olhada com carinho. Tá? A gente tem aqui no nosso estado uma boa safra de lideranças que se animaram a assumir os cargos depois das oficinas dos quase 12, 15 anos nós temos de desenvolvimento do programa de formação de lideranças, porque foram dominando esse medo. Cris? Eu lembro também, Beth, aqueles que pleiteiam, né, os cargos de posições, de coordenações, de liderança, é que esse papel, essa função vai exigir de nós também muita renúncia e muito engajamento, porque às vezes nós só pensamos ingenuamente no que virá de positivo com essa exposição, né? Que seremos mais respeitados, que seremos mais reconhecidos, que vamos galgar aí alguns degraus, né, na conceituação dos nossos mais próximos, mas o cargo de liderança exige renúncia e engajamento. E quando eu penso nisso, eu me lembro muito da parábola das noivas, né, das nécias, das virgens nécias, né, que está no Evangelho, que muitas adormeceram, né, e deixaram os seus candeeiros apagarem enquanto o noivo não chegava, né, enquanto Jesus não adentrava a aldeia. E as mais responsáveis, ou a mais responsável, né, ela manteve ali a sua chama acesa, o seu óleo quente, aguardando por Jesus, se preparando para a tarefa, né? Dando o seu contributo pessoal no verdadeiro querer para o desenvolvimento da tarefa e para o acompanhamento de Jesus, no caso, que simboliza para a gente o trabalho no bem. Então, eu só estava querendo fazer essa consideração aí,
porque às vezes nos pegamos, né, ludibriados aí pelas luzes e holofotes do trabalho, mas que exige de nós muita entrega também. É, muitas vezes, né, Cris, a gente vai assim naquela questão do cargo, né, desconsiderando todo esse encargo. É verdade, você tem razão. Isso. O outro aspecto importante, nós estávamos falando até agora do senso de observação, né, em que a gente vai buscando se observar e observar o outro para conseguir ir trazendo pessoas para preparar. E quando nós escolhemos alguém, porque a gente faz as escolhas, olha, eu vou, se aquela instância, seja Assembleia Geral, seja, enfim, tem uma forma de se escolher os líderes, né? Se eles serão, se será acolhida a nossa indicação é uma outra questão. Isso é uma coisa que a gente também, não é que eu vá formar uma liderança para me suceder e que eu vá impor isso, né? Seja a nova gestão da casa, da federativa, do centro espírita. Não, eu vou apresentar, olha, tem alguém que eu preparei e que eu entendo que tem condições de seguir o trabalho. Vai até aí. Se será chancelada ou não a minha indicação, isso aí não é comigo. O meu dever é preparar. E quando a gente escolhe, gente, às vezes tem aquelas questões assim de que nem sempre a sua observação da pessoa que você entende, ou das pessoas que você entende que possa preparar, bate com a observação da equipe. Porque quem é parceiro de trabalho do escolhido está olhando para ele de um ponto de vista, a liderança está olhando de outro. E às vezes tem aquilo assim, mas por que o mais novo na equipe? Mas por que o mais velho? Mas por que aquele que, enfim, tem várias questões. E muitas vezes, quando você começa a preparar alguém, começam alguns processos, porque nós somos ainda espíritos em fase de aperfeiçoamento, como diz os benfeitores amigos, a gente está mais próximo da linha de partida do que do ponto de chegada, né? Então, nós temos inveja, nós temos, enfim, as nossas picuinhas. Então, é muito importante, quando nós estamos preparando, formando líderes, que a gente dê apoio emocional, dê apoio psicológico, dê apoio espiritual às lideranças em formação. Tá? A gente precisa olhar para isso, porque existem assédios do plano físico, assédios do mundo espiritual, e eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade, todos nós que estamos aqui já passamos por isso, já experimentamos isso. Então, a liderança tem esse papel, né? Aí muito focado naquilo que vocês falaram, do exemplo, né? Da renúncia, e a gente tem que estar ao lado daquelas pessoas nas quais nós estamos investindo, compartilhando experiências, ouvindo, olha, meu amigo, já passei por isso é assim mesmo, né? A gente tem que se focar no objetivo comum, abrir-se a sugestões, que às vezes a gente está tentando construir um processo de formação com aquela pessoa, por um lado, e ele está muitas vezes visualizando e apresentando necessidades de uma outra forma. Então, ouvi-lo é importante. Auxiliar nos momentos de dúvida, conversar, trocar ideias, escutar com o coração. E coisa muito importante, perdoar os erros. A gente precisa, porque muitas vezes nós estamos trabalhando com alguém e as coisas saem fora daquele rumo que nós havíamos traçado. É muito comum as pessoas, nós erramos com os outros e os outros erram conosco. E a gente precisa desenvolver isso, que às vezes é o fato de nos perdoarmos
por alguma fala mais áspera, por alguma atitude que pode ter soado como deslealdade. Colocarmos essas coisas, como costumamos dizer na gíria, em pratos limpos, é muito importante, porque é muito mais, como é que eu vou dizer? Nós vamos errar uns com os outros, não tem como não. Vamos saber nos perdoar, nos desculparmos, desculpar os outros. É fundamental nesse processo de formação, porque senão ninguém chega no final do caminho. Se a gente não tiver isso em mente, os outros vão errar conosco, nós vamos errar com os outros. Então, o perdão é algo que a gente precisa desenvolver. E refrear os impulsos, né? Quantas vezes a gente tem, poxa, mas não era isso que é para fazer, a gente vai lá e dá um esbregue na pessoa, mas não era assim. Mas não foi isso que nós combinamos. Então, esse impulso que nós temos, e o impulso, muitas vezes, ele vem pelo amor que a gente tem pelo trabalho, porque nós já passamos por aquilo várias vezes, para nós aquilo está muito claro, aquilo é muito óbvio, mas para quem está em formação, às vezes não é. Às vezes não é. Vocês lembram daquela cena do Pequeno Príncipe, que o príncipezinho pede para o aviador desenhar um carneiro? E ele desenha. E ele olha assim, esse carneiro está muito velho. Aí ele vai e desenha, esse carneiro eu acho que até está doente. Aí ele não tem mais o que fazer, desenha uma caixa, entrega para ele. Ele diz, realmente, tá bom esse carneiro. Ele não tinha nem desenhado o carneiro, mas deu espaço, né? Dentro da caixa, o carneiro é dele, ele desenha o que ele quer. Então, quando a gente está formando líderes, muitas vezes a gente tem que entregar a caixa, não o carneiro. Interessante isso, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. A gente tem tempo de dar apoio emocional, psicológico, espiritual àquelas lideranças que a gente está formando? Não? Como é que a gente faz então, Maurício? Como é que a gente faz, Cris? Não dá para desviar esse olhar, né, Beth? Porque a equipe, ela precisa andar em harmonia, e a harmonia só pode prevalecer se os indivíduos estiverem em harmonia. Então, não adianta trabalhar para fora se a gente não está olhando o nosso para dentro, né? É um, é uma imposição do trabalho bem executado, diria eu, né? Olhar cuidadoso, amoroso, afetivo, respeitoso com a própria equipe de trabalho, né? Nós precisamos fazer valer aquilo que, enquanto comunicadores, queremos entregar, né? No caso aí de uma equipe de comunicação. Então, se não prevalecer a harmonia dentro da equipe, se os elementos que a compõem não estiverem em plenitude, naquilo que possam alcançar em termos de plenitude, alguma coisa está deixando de ser feita, né, Beth? Perfeito. A Fernanda levantou a mão, por favor, amada, e depois o Rodney. É, oração, né? Fazer oração, né? Muita oração também, né? Porque E- a gente às vezes não sabe, né? Como é que está, né? O campo energético Aham, da pessoa em si. Então, quanto mais oração, pensamento positivo, né? Botar energias, né, positivas para a pessoa em si, é muito bom também. Então é isso.
Ah, perfeito. Bem lembrado, assim, algo, sim, meu Deus, muito importante. Rodney, Bom, amigos, vou contribuir com a seguinte situação. A gente sabe, eu mesmo passei por essa situação. Eu não recebi nenhum atendimento desse que foi falado aqui, tá? ai, que judiaria. Ma- Me dói o Mas, coração de ouvir isso. mas aí é que tá. Não é porque não aconteceu comigo que eu, estando na liderança, não faça com os demais que estão com a minha equipe, tá? Então, como a gente tem aqui em Curitiba o estúdio Eurípides Barçanufo de gravação, então a gente tem uma equipe fora das atividades da federativa, mas a gente está dentro do espiritismo fazendo o nosso trabalho. Então, assim, ali as pessoas que participam do nosso grupo têm em mim uma pessoa para conversar determinadas coisas, né? E aí a gente consegue clarear e dar o seu atendimento pontual. E aonde a gente trabalha, que a gente se reúne num local, às vezes muitas questões de só estar ali no ambiente, a própria espiritualidade já agiu e a pessoa já sai melhor. Então, assim, se eu tenho lideranças que não têm esse olhar para comigo, agora, se eu estou à frente de um trabalho, eu tenho a responsabilidade de fazer esse trabalho, porque eu estou crescendo individualmente, mas estou participando do coletivo. E o coletivo também trabalha em mim, porque aquilo que eu não quero que façam para mim, não quero que façam para o outro. Então, eu vou me dedicar, vou atender, vou conversar, e muitas vezes sou eu que saio tratado. Até compartilhei com a Cris, porque uma dúvida de um pensamento que eu tive, a resposta veio num depoimento emocionante. Olha que Eu lindo. estava, eu estava pensando assim, será que eu estou fazendo a coisa certa, escolhendo algumas renúncias? E a resposta veio, um depoimento maravilhoso. Depois a gente compartilha contigo o áudio que eu recebi, Ai, tá? que legal, quero sim. Obrigado, Rodney, que beleza. Muito bom. Solange, querida, diga. É o seguinte, Cris e Beth, e todo o grupo que está aqui reunido. Antes, eu quero dar uma boa noite para todos. O que Obrigada. acontece? Eu estou como gestora, né, de uma casa espírita aqui no Rio de Janeiro. Então, o que acontece é que a equipe, aqueles que nós convidamos para o trabalho, são pessoas dedicadas, mas elas, infelizmente, ficam muito presas ao gestor. É impressionante. Você delega, 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 e chega um momento que você precisa. A atividade, a situação é tão emergente que você tem que ir fazer, porque as pessoas Entendi. ficam muito na dependência do líder, daquele que está na função, naquele momento. E a gente percebe que temos que preparar, né? Eu não É sou nenhuma verdade. criancinha, já fui gestora em outras situações, em outros alguns anos atrás, e o fato sempre se repete. As pessoas ficam Aham. muito na dependência, né, do gestor, daquele que está no momento ali na liderança, e isso complica, porque termina o gestor ficando sobrecarregado. Você tem razão. Tu sabe, Solange, que exatamente a gente começou a desenvolver esse programa de formação de lideranças porque fizemos assim como movimento espírita esse diagnóstico que você está trazendo, porque é uma cultura que se estabeleceu, né? De que o gestor, o líder, é aquele que tem o compromisso único de estabelecer as diretrizes e as pessoas só vão fazer as tarefas.
Então, é claro, a gente vai aos poucos com as oficinas, com os treinamentos, com essas rodas de conversa que tem se feito com trabalhadores, fazendo com que essa cultura vá mudando, né? Com que a Cris trouxe esse exemplo muito belo do planejamento estratégico da área de comunicação, onde há uma contribuição aberta para todos, e depois vai se formar um planejamento com base na opinião de todos, para comprometer as pessoas, As né? pessoas. Para comprometer. Isso é uma caminhada longa que nós estamos iniciando e que, é claro, com o passar do tempo, isso vai se transformando. Então, a gente entende assim a sua angústia, porque realmente isso ainda é uma realidade, né? Não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa, alguma experiência com a Solange, fique à vontade, por favor. Tem uma opinião aqui, Beth, da Flávia. Ela diz que Sim. grande verdade o que a Solange pontua, que ela falou, e temos ainda um outro lado para pontuar. Quando o líder é que não se abre, né? Aham, isso. E, enfim, eu vou jogar a bola de volta para você, Beth, mas a gente sabe que o líder tem como motivação básica a formação de outros líderes. O Isso, líder que exato. não quer formar outro líder, ele é muito mais um dirigente do que um líder, né? Do que um líder. Que isso tudo são aspectos da mesma cultura que a Solange está trazendo. Nós temos lideranças que não tiveram esta formação, tá? Assumiram muitas vezes assim naquela perspectiva mais antiga, porque nós tivemos um momento em que o nosso movimento espírita tinha essa cultura, não é nem melhor nem pior, é uma cultura diferente para uma época diferente. Hoje exige, né? Exige-se um novo posicionamento tanto de líderes quanto de liderados. E nós precisamos sentar, conversar, estudarmos sobre isso, né? Eu sempre recomendo a leitura do Líder Espírita, um livro que não é meu, é do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul, do Brasil já, porque tem muitas federativas que estão usando, porque ali traz muitas sugestões e reflexões para que nós possamos implantar essa cultura. Solange, não desista, viu? Abra a conversa, abra os diálogos na sua casa, chamando o pessoal, mostrando a necessidade, né, desta abertura assim, para novos tempos. E a gente vai conseguir, com certeza. Tá? Nós vamos até que horas? Olha, já está na hora? Beth, pode ir tocando. Assim, a princípio a gente mantém a perspectiva de 1 hora, 1 hora e 15, mas, Tá. por favor, conclua Tá. com Não, calma. É, porque a gente tem 4 aspectos para trabalhar na formação de liderança. A gente pode encerrar nesse segundo e retomamos no próximo encontro com os outros dois, tá? Para a gente não ficar corrido, porque eu acho corrido, importante sim. essa conversa entre nós. Lá na Gênese, nós estávamos falando desse apoio emocional, psicológico, né? Achei o depoimento também ali do Rodney muito importante. E em A Gênese tem um texto que eu acho precioso, mostrando exatamente como é que é esta situação que às vezes a gente vive ao estarmos desenvolvendo, né, uma formação de liderança. Quem é que lê para nós aí? Eu leio. Por favor. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que se aqueles que se encontra reforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais fortes gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o
eclip, epli- eclipsam. eclipsam pelo arruído que promove. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado o seu horizonte moral. A Gênese, tradução do Guildo Ribeiro, né? Ninguém é profeta Guion, sem sua terra. em sua terra. Em sua terra, em sua terra. É um texto tão forte, né, que a gente lê assim, diz, Belíssimo. não, mas isso no Espiritismo não. Sim, né, gente? Sim, a gente sabe que sim, tá? E uma das primeiras coisas que nós, ao desenvolvermos, ao formarmos novos líderes, nós precisamos estar atentos, é para a gente olhar de frente à realidade que nós ainda vivemos. Não adianta a gente dourar pílula e dizer que no movimento espírita não acontece isso, porque se a gente não estiver preparado para esses momentos, quando a gente se der de frente com isso, a gente pode desistir, né? Então, sim, nós ainda trazemos para as fileiras espíritas muitas questões que são da nossa inferioridade moral, tá? Então, é por isso que essa questão de dar apoio psicológico, espiritual a quem está em formação é muito importante, muito importante. O líder precisa, ao fazer o processo de formação, estar atento para isso, porque quando alguém começa a se destacar, é o que diz ali, os que se sentem capazes de chegar à altura. A gente está falando em altura de serviço, né? De abnegação, de devotamento, não é nada de brilho pessoal, enfim. Se esforçam para rebaixar. E muitas vezes essa difamação, essa maledicência, até a calúnia, que é forte esse termo, né? Porque calúnia se refere à imputação de crime, né? A pessoa, mas acontece, a gente sabe que sim, e isso muitas vezes vem direto para o líder. Olha, fulano, em quem tu estás investindo, quem tu está pensando para isso, para isso. Então, são, são desafios que são graves, que são profundos e para os quais nós temos que nos preparar. Muitas vezes isso aí surge até por influência, né, do mundo espiritual, que nós temos os nossos adversários aqui e lá, e muitas vezes se conjugam essas forças para tentar deter a marcha, principalmente quando é um processo de liderança que tende a dar certo. Tá? Quando é um processo de liderança que tende a dar certo, se erguem sim estas forças, esses movimentos de obstrução, e a gente tem que estar. Beth, a gente tem aqui no chat duas perguntas. Eu não sei se você gostaria de comentá-las agora, né? Dirimi-las agora, ou se tem alguma completude aí do estudo que você prefere apresentar ainda. Eu acho que a gente pode parar aqui, como eu disse, e aí a Tá, gente pega os outros dois aspectos no isso, próximo perfeito. encontro, Então tá? tá, então a gente fica já com esse compromisso, né? Fechados nessa Isso. proposta de darmos andamento, viu, pessoal? Quem tiver aqui tem parte 2 com a Beth desse tema de desenvolvimento das lideranças. E aqui no chat, Beth, a Flávia pergunta o seguinte: como nós, liderados, podemos ajudar a essas lideranças, a esses líderes, a se abrirem, a serem mais abertos, mais participativos? Ah, é muito importante essa pergunta, sabe? Porque antes a gente tinha essa ideia de que esses movimentos só se faziam do topo para a base, falando numa pirâmide como é ainda a pirâmide organizacional, né? O líder no topo e a equipe
e se espalhando para a base. Nós sabemos que a liderança servidora ela tem que inverter essa pirâmide. O líder é aquele que mais serve, então a pirâmide invertida. Mas nós ainda não vivenciamos, na maioria das nossas instituições, essa pirâmide invertida. Mas sim, a base pode fazer um movimento, tá? Avaliando, a primeira coisa que a gente precisa para tentar fazer uma liderança dessa se abrir é inspirar confiança à liderança, porque ele não pode se sentir ameaçado, porque se ele se sentir ameaçado, a gente não consegue um processo adequado, né? Então, é fazê-lo sentir que há um esforço nítido de auxílio, levar material a ele, né? Compartilhar determinadas experiências que a gente sabe que estão dando frutos e aguardar, porque quando no nosso coração estejamos nós no ponto da estrutura que tivermos, existe um desejo verdadeiro de servir, a espiritualidade maior, ela encaminha as oportunidades. A gente nunca pode esquecer que quando nós estamos trabalhando em movimento espírita, em centro espírita, nós somos sempre aqueles que executam as pequenas tarefas. As grandes tarefas são executadas pelo alto. Tá? Então, eu tenho que, ao fazer as minhas preces, eu tenho que fazê-las para me somar aos desígnios do alto. Senhor, eu quero auxiliar a transformar a situação da minha instituição para melhor. Então, me dá forças ao meu coração, paciência, resignação, e aos poucos a gente vai conversando, vai levando as propostas e vai aguardando. Né? É um grande exercício, ele talvez seja o mais difícil, mas ele não é impossível. Tá? Só que a gente precisa de todos aqueles aspectos que nós vimos da galinha Ginger lá, do coração do líder. Né? Todos aqueles valores, humildade, respeito, paciência, altruísmo, a gente precisa trabalhar isso. Mas pode sim, viu, Flavinha? É a Flávia, né, que perguntou. É a Flávia, a Flavinha. Agora aqui tem uma segunda pergunta da. Peraí, deixa eu me localizar aqui que eu me perdi. Tem uma outra pergunta do José Manuel, né, que estava aqui desde o comecinho, José Manuel. E quando não se encontra quem possa ser treinado, Beth? Muitas vezes não se consegue nem uma pessoa para fazer uma simples prece, né? Durante a reunião pública. Como é que a gente estimula esses trabalhadores? Que linda essa pergunta! É uma pergunta fantástica. Por quê? Isso muitas vezes nos perguntam. Eu lembro que uma vez, há muitos anos, o Divaldo foi perguntado sobre isso. Tá? E olha, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu há muito tempo lidero equipes. Então, tudo aquilo que eu falo em relação aos líderes, eu estou falando para mim, não é para os outros. Né? Perguntaram para o Divaldo por que as instituições tinham tantos problemas de trabalhadores. E ele respondeu muito rapidamente assim: o problema é do líder. E é uma das questões que todos os estudiosos de lideranças trazem. O problema da equipe é o problema do líder. Gente, eu coloco uma feirinha na esquina ali para vender, seja lá o que for. Eu sou o dono da feira, eu dependo do retorno daquela feira. Então, se eu deixar alguém atendendo a feira, eu vou dar a essa pessoa
todos os recursos que ela precisa. Eu vou levar o troco, eu vou levar a máquina do cartão, eu vou fazer com que os fornecedores entreguem aquilo que eu vou vender a tempo e a hora. Então, gente, Jesus ia nos dar a tarefa de expandir o reino dos céus na terra, de dar o consolador prometido, que é, em outras palavras, a mesma coisa. E ele não ia nos dar recurso. Quando Kardec vem codificar o Espiritismo, meus amigos, numa época em que todas as pessoas decepcionadas estavam aderindo às doutrinas nihilistas, veio uma falange de espíritos junto com ele, embora o trabalho dele fosse solitário na compilação, mas veio muita gente junto, foram médiums, foram pesquisadores em outras áreas, até Napoleão reencarnou para preparar a França. Faliu, mas veio preparar a França para que Kardec encontrasse ela melhor. Ele não encontrou, mas fez o trabalho. Então, nenhum de nós renasce com a tarefa de divulgar o Espiritismo sem os seus companheiros. Os nossos companheiros, os nossos parceiros estão por aí. A gente precisa aprender a buscá-los. Como é que nós estamos convidando as pessoas? Como é que nós estamos divulgando o trabalho? Nós estamos falando de dificuldades ou de oportunidades? Nós estamos dizendo que liderar é difícil, é um abacaxi para descascar, ou nós estamos dizendo que é uma chance de redenção única que nós recolhemos? Então, é por isso que o programa de formação de lideranças, ele muda essas perspectivas. E quando a gente iniciou aqui no Sul, lá em 2008, também era assim. As lideranças levantavam nos encontros regionais para reclamar da vida, para dizer que não tinha gente, que não tinha não sei o que lá. Nós já tivemos, só no programa de formação de lideranças aqui no Estado, mais de 120 facilitadores para fazer oficinas. Já tivemos no programa de multiplicadores das áreas federativas mais de 400 multiplicadores. Hoje está um pouco mais reduzido, mas existe uma estrutura forte. Então, não desista, os teus companheiros estão por perto. Aprenda a fazer o convite cativante, apresente as atividades de uma forma que seja impossível dizer não. Aí você vai dizer, tu enlouqueceu. Não, existe. A gente precisa aprender a fazer isso, porque todos nós reencarnamos com as nossas equipes, com os nossos parceiros, os nossos companheiros, eles estão por aí. A gente precisa aprender como fazer isso. Então, a tua pergunta foi de um valor incalculável, tá? Porque é isso que a gente precisa se perguntar. Onde é que estão os trabalhadores? Ah, eu preciso identificá-los, eu preciso buscá-los. Esse senso de observação, por isso que nós estudamos o senso de observação hoje, porque todo lugar, quem exerce liderança é assim, a gente entra nos lugares, fica olhando as pessoas, fica ouvindo, fica captando aquilo que eles estão dizendo, o que eles estão fazendo. Ah, ali tem uma pedra preciosa. Às vezes ainda está cheia de ganga na volta, de impureza, mas está ali. Se a gente souber ir buscar, ela vai aparecer, ela vai brilhar. Né? Então, isso a gente precisa aprender a fazer. Maravilhoso, Beth. Olha, a gente só posterga, né,
essa alegria desse encontro, esse manancial de conhecimento, de amorosidade que a gente recebe da sua parte, para a gente continuar parte 2 mês que vem. A gente vai manter, né? Eu estou ressaltando isso, confirmando isso, que a gente vai manter os nossos encontros mensais aqui do CERJ, né? Queremos que também a frequência desse espaço vá aumentando exponencialmente com o tempo, né? Que a gente não recalcitre diante dessa perspectiva desses nossos encontros mensais aqui, né? A Beth volta para dar continuidade ao programa de trabalho que ela já estabeleceu, está tudo preparadinho, com muito amor, com muito carinho, para ela retornar semana que vem, dia 17 de setembro. Tá lembrando aqui o nosso capitão da nave aqui, da transmissão, o Gabriel. Dia 17 de setembro, meus amigos, então todo mundo de novo aqui nesse espaço, às 7h30 da noite. E como a gente falava, né? Como a Beth lindamente nos ofertava essa informação, que quando nos alistamos na fileira do trabalho para o Cristo, esses benfeitores espirituais oportunizam para a gente essa chance, né, que durante muitas encarnações, às vezes, almejamos por ela, né, e nós precisamos fazer valer essa oportunidade do serviço com Jesus. Eu deixei para o final, né, como eu falava no início do Encontro Nacional da Comunicação, eu deixei para o final agora uma culminância, um momento de culminância com muito afeto, com muito carinho, do nosso Lins de Vasconcelos, né? Com ligações profundas com o Paraná, mas patrono, mentor da nossa federativa aqui do Rio de Janeiro. Antes de falar sobre ele, sobre essa surpresa final, eu quero recomendar a leitura desse livro aqui, Caravana da Fraternidade, né? É um livro que vai falar de uma comunhão de esforços nos primórdios do Espiritismo no Brasil, de um grupo de líderes amorosos, unidos, que empreenderam uma caravana de viagens ao longo de várias capitais, de vários rincões do nosso país. Inclusive, tínhamos, né, Beth, representando o Rio Grande do Sul, o nosso saudoso Spinelli junto. Spinelli. Lins de Vasconcelos, Spinelli, Leopoldo Machado, Carlos Jordão, e eu vou errar aqui faltando com o nome de alguém, mas leiam um livro, era uma equipe que rodou esse país tentando disseminar o sentimento e o espírito da unificação, a união entre os espíritas, a promoção de novos núcleos de trabalho, a inauguração de novos centros espíritas, enfim, foram irmãos que se deram as mãos para agigantarem o movimento espírita nacional, né? Logo após o Pacto Áureo, né? O primeiro Conselho Federativo Foi. Nacional. E a Caravana da Fraternidade acontece em 1950, 31 de outubro de 1950. Eles partem do Rio de Janeiro rumo a essas cidades espalhadas pelo país. E esse nosso irmão, que faz parte da Caravana da Fraternidade, Lins de Vasconcelos, ao término do encontro nacional, nos manda a seguinte mensagem que eu vou tentar até, deixa eu ver, tentar ver se eu consigo compartilhar aqui. Vocês conseguem ver a mensagem, meus amigos? Novos Sim, rumos. Tá. Então, eu vou ler aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui. Tá. Novos rumos, ditado por Lins de Vasconcelos. A todos os presentes, a todos os comunicadores do Brasil, essa mensagem é para vocês, meus amigos, aqui nesse estudo. A noite desponta amargurada em meio a uma civilização de contrastes. Quando o carro do progresso acelerou o século XX, denominado o século das luzes, vimos os extremos de dor e de maldade confrontarem os luminíferos impulsos da tecnologia, da justiça e da liberdade. O farol iluminado da razão, pranteado pelos sacrifícios dos mártires,
mostrou-se insuficiente para redimir a humanidade de seus anseios, angústias e sofrimentos. Nenhuma expressão de angústia mostrou-se tão intensa quanto o desespero interior no qual as pessoas foram abandonadas pelo vazio da fé, pela sofreguidão da posse, pelo distanciamento de Deus. Interrompido o fluxo de busca pelo amparo espiritual, os gritos e lamentos da alma foram substituídos por uma murmuração insopitável, em que loucura expressou-se na ânsia do prazer hedonista, no consumo superficial da informação, na fuga de si mesmo. Em cenário de ascensão dos transtornos da saúde mental, o planeta estertora, implorando por dias melhores. Seria suficiente a observância do Decálogo, seria mais que abundante a vivência do Evangelho redentor da felicidade humana. Em contato com o Espiritismo, seria mais que adequado o entendimento das leis e a vivência da caridade ante a razão que iluminou a fé. Mas não foi surpreendente. O plano ensandecedor com o qual a movimentação comunicativa transformou-se em instrumento de sequestro da sanidade espiritual configurou uma sociedade de conteúdos líquidos que poucos se esvazia. A espiritualidade superior, condutora dos esforços do aprimoramento humano, convidou os espíritos comovidos pelo convite evangélico a retomarem, melhor dizendo, a vilegiatura carnal, a fim de empreender novos rumos. Vós cujos corações se sentem amparados nos ideais superiores, em cujas esperanças assentam o conforto na promessa do mundo melhor. Vós sois os novos convidados a integrar a caravana da fraternidade, que outrora reuniu pioneiros na construção da solidariedade do trabalho. Honrado pelo convite de Bezerra, dirigimo-nos a vós em nome do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Espalhai as novas sementes de luz, distribuí o Evangelho em vossas mensagens e atitudes. Não hesiteis em falar da mensagem renovadora. O mundo que sorri na aparência nunca necessitou tanto do Cristo e da sua mensagem. Sejais os novos portadores da boa nova, tende fé, porfiai no trabalho. Adiante, caravaneiros, novos tempos são chegados. Lins de Vasconcelos, mensagem psicografada no Encontro Nacional da Área de Comunicação Social Espírita, realizado entre os dias 15 a 17 de agosto de 2025. É emocionante, né, meus amigos? Uma nova convocação. Vigoroso. Isso, uma nova convocação, né, Beth, da Caravana da Fraternidade. Sejamos nós, esses caravaneiros, buscando e desenhando novos rumos. A Caravana da Fraternidade, ela tinha objetivos bem definidos e que eu acho que se renovam hoje, né? Que era chamar a união, chamar os companheiros, fundar federativas onde não haviam, né? Então, está na hora dos caravaneiros da comunicação estabelecerem o processo de comunicação onde ele não existe. Ainda tem lugares em que isso não está bem claro, né? Que bom. É isso. Belins. Somemos esforços, Beth querida, e todos nós. Fernanda, faz a nossa prece. O Gabriel depois vai fazer a foto do grupo e vai publicar. Sim, pode deixar. Vamos fechar nossos olhos, agradecer essa oportunidade. Estamos todos aqui reunidos, em nome de Jesus.
as pessoas que puderam comparecer, que possam ser iluminadas nas suas casas, e também as pessoas que estão aí presentes também possam ser iluminados também. Senhor, muito obrigado por mais um encontro. Que semana que vem a gente possa ter um encontro melhor que foi hoje. Assim seja. É com você, Duque. Maravilha, então a gente se reencontra, né? No dia 17. É, 17. então, só um parênteses rapidíssimo. Eu, nesse período, né, que a gente está na capacitação, eu já aprendi bastante coisa. E uma dessas coisas foi justamente o tema de hoje, né? Que eu também olhei ali 3 meses atrás, eu olhei para o que eu estava fazendo com a minha liderança lá, né? Com o meu propósito lá com a comunicação e realmente não tinha ninguém. Realmente eu não conseguia visualizar ninguém. E aí eu fui me modificando ao ponto de eu até entender, né, Beth, que assim, isso é uma característica que eu tentei desenvolver, que é eu não ser visto como líder, vamos dizer, né? Eu sou o líder, mas que as pessoas assumam a liderança também nas suas locais, né, também. E chegou ao ponto de ter um dia em que a menina que estava na biblioteca, né, que é da área de comunicação, a menina da biblioteca, não podia ir, Beth, e ela me chamou. Ela falou: Gabriel, você pode ficar na biblioteca? Aí eu falei: beleza, posso ficar, normal, tudo certo, né? Eu fico tranquilamente, eu sei, entendo tudo. Ela falou: eu posso te explicar como é que é. Eu falei: não, pode ficar tranquilo, eu sei mais ou menos, pode me explica aí. Ela me explicou como é que era. Aí ela falou para a coordenadora da biblioteca, né? Porque tem a coordenação da biblioteca e tem a comunicação acima. Então, aí depois ela me mandou mensagem falando assim: eu não sabia que você era o diretor de comunicação, não sabia. E você aceitou ficar na biblioteca. Eu falei: não, fica tranquilo, tudo certo, eu fico de boa, fica tranquilo, não tem problema não. Nossa, você é o diretor e você ficou na biblioteca? Eu falei: fico, e pode contar comigo, pode, qualquer hora. Ela mesmo não sabia que eu era diretor de comunicação. Eu acho que eu cheguei nesse local pra mim, assim. Quando ela me falou isso, eu falei: então beleza, é isso aí, e a gente vai passando o bastão, a gente vai chegando nesse lugar confortável para as pessoas também, né? Não só de, ele é o líder e acabou, ele que assume. Não, eu assumo aqui, independente de ter o líder, né? Então, achei legal isso, bacana. Então, Vai fica criando aí. um elo de confiança, né? Foi baseado nas suas informações anteriores, então só para você saber que está sendo desenvolvido, tá sendo pensado, está sendo Que bom. frutificado o teu conhecimento. Parabéns mesmo pelo trabalho. Obrigada, amigo, Maravilhoso. obrigado. Que bom que Obrigado. ajuda, né? Ajuda Nós muito. precisamos nos ajudar, né? Todo mundo aí na E, luta, né? e a gente vai frutificar muito mais aí no dia 17 de setembro. Marca aí na data aí do seu calendário e para marcar que a gente vai divulgar, vai estar certinho, bonitinho e a gente vai se encontrar lá, tá bom? A segunda parte, né, que você vai continuar aí Isso, o exato. tema, tá bom? Galera, então vamos fazer Tá aquela bom, querido, foto? tá bom. Liga aí a câmera, quem não tiver pode ligar pra gente tirar aquela foto, Cris. Vamos? Alguém? Alguém? Vamos tirar Mais alguém? foto. Aí, Abrindo galera. a câmera, todo Abrindo a mundo. câmera. Aquele fotão pra ficar no grupo. Isso. Isso aí. Vamos lá, foi então. Sorrisão, hein? 1, 2, 3 e. Aê! Ah, Não, não, vamos tirar uma beleza. outra. Todo mundo ficou com o olho fechado. Quando falar já, abre o olho, que tá todo Já mundo abre com o o olho olho. fechado. Isso aí. Vamos lá. 1, 2, 3 e. Sorri! E agora sim, agora todo mundo com o olho Agora aberto. deu. Maravilha. Depois você publica, né, Gabriel, no grupo, Eu boto agora, vou né? botar agora. Tá bom? Maravilha. Então tá. Gente, um beijo, boa noite. Beth, Beijão.